tudo bem? Então hoje a nossa sexta aula vai ser um pouquinho da retomada sobre célula e também as outras características dos seres vivos. Bom, então nós já tínhamos visto que a célula, que significa compartimento, ela é chamada de unidade funcional dos seres vivos. Então é uma unidade, uma estrutura que vai caracterizar a diferença de um ser vivo e de um ser não vivo. Vocês lembram muito bem disso. O que é a questão do interior da célula? Então vejam bem aqui, nós temos na estrutura celular, como nós também já tínhamos visto, algumas estruturas básicas, como a membrana celular, o citoplasma e o núcleo. Lembrando que não existe célula se não tiver a membrana delimitando todo o espaço intracelular, que é de dentro da célula, com o meio extracelular. E aí nós aprendemos um pouco sobre as organelas, que a gente pode falar que são como se fossem pequenos órgãos dentro da célula e que cada uma vai desempenhar o quê? Uma função diferente, mas vital para a célula. Aí vamos relembrar também 4 termos muito importantes quando a gente relaciona-se com célula, tá? A parte da ciência que estuda a célula é chamada de citologia, e aqui a gente tem 4 termos muito importantes que daqui para frente a gente vai utilizar muito. Então vejam bem aqui, em relação à quantidade de células, independente se o indivíduo tem uma célula ou várias trilhões de células como o nosso corpo, eles vão receber essas duas denominações aqui: unicelular, uma única célula, e multicelulares ou pluricelulares, várias células no organismo. Então é claro que aqui vai depender da complexidade de cada ser. Com relação à organização do material genético, que nós vamos ver que também é uma das características que se baseia entre determinar vida ou não vida, é a questão da organização desse material genético. Então nós também já tínhamos visto lá na nossa aula procarióticos e eucarióticos. Qual que é a diferença? Aqueles seres que são mais simples, onde eles não têm o material genético envolto por uma membrana, eles são chamados de procarióticos. E ao contrário, aqueles que já apresentaram uma evolução estrutural e eles apresentam essa membrana envolvendo o material genético, eles são chamados de eucarióticos. Então esses termos a gente também não pode mais esquecer. Mas agora vamos sair um pouquinho da célula e vamos ver as outras características que todos os seres vivos eles vão apresentar. Então a segunda característica vem a ser a composição química. Então é como se fosse os ingredientes que compõem um ser vivo. Embora a gente tenha aí uma diversidade enorme de seres, o seu funcionamento, nós acabamos de ver mesmo na questão dos tipos de células, a composição básica sempre vai ser semelhante, principalmente com relação a esses elementos químicos aqui que a professora colocou. Então, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Aqui nós temos os símbolos desses elementos químicos. Posteriormente, quando nós formos aprender a tabela periódica, vocês vão se apropriar mais dessa simbologia, mas é a composição básica, onde todos os seres vivos vão ter uma certa quantidade. É claro que vai mudar a questão conforme o metabolismo, certo? Voltando agora na questão do metabolismo. O que é o metabolismo? É como se fosse um funcionamento do organismo daquele ser. Então, por exemplo, nós, produção de hormônios, produção da urina, digestão, respiração. Tudo isso em conjunto são reações que fazem o funcionamento do nosso organismo. É evidentemente que entre os diversos tipos de seres, esse metabolismo vai ser diferente, mas ele precisa funcionar constantemente. Então isso nós chamamos de uma das características também vitais para todos os seres vivos. Aí na apostila vocês vão ver que existem 2 tipos de metabolismo. O nosso organismo realiza e os outros seres também, que é o que a gente chama de catabolismo e anabolismo. Qual que é a diferença? São as reações que acontecem de quebra de moléculas para maior aproveitamento
nós chamamos de catabolismo. E aquelas reações que unem, vão formar novas moléculas e novos produtos, a gente chama de anabolismo. Na apostila a gente tem uma tabela especificando, dando como exemplo nosso corpo, os tipos de reações que são catabolismo e os tipos de reações que são anabolismo, para vocês depois a professora vai marcar a leitura para vocês terem uma base melhor com relação a isso. Outro tipo de característica muito importante, uma vez que nós temos vida, a gente responde aos diversos estímulos do ambiente. E é assim com todos os seres, até mesmo uma planta. Uma planta ela vai ter respostas positivas ou não em presença de luz solar, em presença da chuva ou falta de água. Então são diversos tipos de respostas aos estímulos ambientais. Crescimento. Todo ser vivo vai ter um crescimento que a gente pode acoplar, juntar com o ciclo vital, que é aquela questão lá, nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Esse ciclo vital ele também varia muito, por exemplo, tem bactérias que têm um ciclo apenas de 30 minutos, e nesses 30 minutos é o suficiente para elas completarem esse ciclo vital. E aí a gente tem aí animais que vivem centenas de anos. O que a gente tem que colocar muito aqui de importante é que esse ciclo vital, principalmente hoje na natureza, ele pode ser influenciado por vários fatores externos, degradação, perda de ecossistema, entre outros que a gente já debateu anteriormente, os principais problemas ambientais. Mas independente desses outros fatores, todo ser vivo vai ter um ciclo vital e, consequentemente, uma reprodução. O que é importante a reprodução? Porque é através da reprodução que a gente vai fazer a manutenção das espécies. Então, também nós temos aí diversos tipos de maneiras de reproduzir-se. Mas a gente coloca dois tipos principais, que é o que nós chamamos de reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Qual que é a diferença básica entre esses dois tipos? A assexuada é aquele tipo de reprodução mais simples, onde não tem troca de gametas, onde um indivíduo ele vai aumentar de tamanho e se dividir em dois. Então ela é como se fosse um xerox, uma cópia apenas, para manter sempre aquela espécie, para que ela não entre em extinção. Já a reprodução sexuada, o nome já diz, vai ter troca de gametas. E essa troca de gametas, ela foi muito importante para a natureza e para a manutenção das espécies, porque o que acontece? Vai acontecendo uma troca de características, que é o que a gente chama de variabilidade genética, e essa variabilidade genética tende a deixar os organismos mais fortes, resistentes, adaptados. E isso, de certa forma, é considerado positivo para a sobrevivência na natureza. Então, essa é a diferença básica. Também, posteriormente, vocês vão ver que existem alguns tipos de reprodução assexuada que nós vamos discutir na sequência. Bom, e por fim, vamos para a última característica dos seres vivos, que é relacionada à hereditariedade. Então, todo mundo sabe que dentro da célula nós temos o DNA, que normalmente ele fica armazenado no núcleo e protegido por uma membrana nos seres eucarióticos. Mas o que esse DNA vai fazer? A transmissão das suas características aos seus descendentes. Então, essa é uma parte da ciência que a gente chama de genética. Ela é muito importante também para nós entendermos até a questão do comportamento das espécies, evolução, mas esse é um assunto que fica para o próximo ano. Mas a hereditariedade, ela é fundamental juntamente com as outras características para complementar e determinar um ser vivo. Certo, pessoal? Bom, hoje nós temos aqui duas páginas de atividades, 353 e 354, que é o complemento da nossa aula virtual. Então, façam, postem lá, mandem para a professora na nossa